Graça e paz. Os irmãos estão bem? Glória a Deus. Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Vamos hoje falar de uma questão bem prática da nossa vida com Deus. Romanos, capítulo 12. Deixa aberto, nós vamos lendo e vamos falando sobre esse texto bem importante. Quero orar. Pai querido, eu quero te pedir nessa hora que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê revelação, Senhor, dessa palavra santa, dessa palavra transformadora. Meu Deus, que essa palavra venha falar com o coração de cada pessoa aqui presente nesse lugar, aqueles que ouvirem de alguma maneira, que o Senhor possa abençoar. Eis-me aqui, Senhor, eu te peço, dá-me graça, muita graça e humildade para ministrar a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Romanos 12, Paulo começa falando assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A primeira coisa aqui que nós aprendemos no versículo 1 de Romanos 12 é que Paulo implora. Ele implora que os crentes aprendam a apresentar o corpo, esse corpo aqui, como um sacrifício vivo. Irmãos, os nossos cultos, os nossos momentos com Deus, tem que ser momentos de extremo fervor e busca a Deus. O Senhor ofereceu tudo o que Ele tinha na cruz por nós. Deus ofereceu simplesmente tudo por nós. Jesus é o melhor de Deus por toda a humanidade, irmãos queridos. Nós precisamos aprender a oferecer a Deus o melhor, santo, vivo, agradável. Todos os nossos momentos de culto precisam ser momentos agradáveis a Deus. Todas as nossas orações, as nossas conversas aqui ou lá fora, precisam representar um sacrifício vivo. Alguma coisa que Deus receba com alegria no coração dele. E o 2, Paulo fala: não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos mais, irmãos, tomar a forma do mundo que a gente vivia. O mundo que a gente vivia não faz mais parte da nossa realidade. Nós vivemos nele, mas nós não somos dele. Os pensamentos do mundo, os propósitos do mundo, as coisas que o mundo nos ensina, tudo precisa ser peneirado agora, segundo o que Deus ensina na sua palavra. Não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A nossa transformação, a nossa mudança de vida, passa pela transformação da nossa mente. O que Deus quer de nós é uma fé inteligente. É uma fé em que a mente trabalhe. Que a gente passe a fazer as coisas para Deus, ou lá fora, usando a inteligência. Uma inteligência transformada. Ele vai falar a questão de comportamento na nossa vida. Mas nós, crentes, irmãos, nós precisamos aprender a pensar. Pensar não é tudo no Espírito. Não é tudo, irmãos, sabe, no clamor e dom de línguas e profecia. Tem muita inteligência de Deus envolvida nas nossas coisas. Muitas coisas precisa pensar para falar, pensar para agir.
Às vezes não vai dar tempo de orar. Não vai dar tempo de você se consagrar. Você tem que ter inteligência de Deus abastecida dentro de você. Esse organismo vivo, esse espírito vivo, dentro de nós, agindo 24 horas por dia. Nos ensinando, a palavra diz que o Espírito nos ensinaria no caminho que a gente tinha que andar. Tomar decisões, muitas vezes, sérias, rápidas, que exigem prontidão da nossa parte. Transformai-vos pela renovação. É uma inteligência que vai se renovando à medida que a gente avança com Deus. Aprender a ser uma mãe, aprender a ser um pai, aprender a ser um filho, aprender a ser um funcionário de empresa. Se a gente for se transformando e o entendimento nosso for sendo renovado, aí Paulo, quando isso acontecer, você vai experimentar. Você vai experimentar. É um efeito em sequência. Quando a gente transforma pela renovação do nosso entendimento, nós vamos experimentar qual seja. Ele fala qual seja, eu não sei. Qual será? Ele usa um verbo que aponta para um futuro que eu não sei. Eu vou transformando a minha mente, vou renovando a minha mente, eu vou fazer a vontade de Deus, aí eu vou entender qual seja a boa, como que ele fala? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3 características da vontade de Deus. Às vezes eu estou diante de uma situação muito difícil. Por exemplo, os crentes na Idade Média decidiram obedecer a Deus, mas sabiam que iam perder o pescoço. Eles falavam assim: nós não sabemos o que é morrer pela fé. Nós não sabemos. Mas nós vamos decidir seguir a Cristo. Vamos obedecer. Vamos ver o que vai acontecer. Qual foi a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para eles? Morrer. Às vezes escolher fazer a vontade de Deus, obedecer, usar o entendimento com inteligência para obedecer a Deus, não custará às vezes coisas boas de retorno para nós. Nós estamos sendo ensinados muitas vezes que fazer a vontade de Deus redundará em bênçãos para nós, redundará em prosperidade para nós, redundará em portas abertas para nós, redundará em saúde para nós. Mas muitas vezes escolher qual seja a boa vontade de Deus, obedecer a Deus, seguir o seu caminho, redundará em perseguição para nós, redundará em desprezo para nós, às vezes redundará em doença para nós, redundará em muitas vezes perdemos o emprego. Nós estamos sendo ensinados que fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus só trará benefícios para nós. Muitas vezes nós custaremos o nosso emprego por fazer a vontade de Deus no nosso trabalho. Não mentir para o patrão. Não seguir a onda dos funcionários desonestos. Redundará em muitas vezes qual seja, o que será que vai vir? O próprio apóstolo que está escrevendo a carta está na cadeia. Está dentro da cadeia. Numa cadeia fria, estreita, suja e fria. Porque ele escolheu a vontade de Deus. Verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse conhecimento que cada crente tem,
Esse conhecimento que Samuel tem, Paulo tem, eu tenho, Dirceu tem. Está em concordância com o quê? Ele é equivalente ao quê? Ele é equivalente à graça que foi dada a cada um. Às vezes eu penso o seguinte, que quando a gente aceita a fé, no início, Deus dá aquela injeção de graça e poder na nossa vida, para a gente poder vencer aquela vida mundana que a gente traz para a igreja. Mas no que diz respeito à vida com Deus, e os dons espirituais, e a capacidade que cada um tem, Deus precisa ir dando paulatinamente. O mundo ensina isso pra gente. Quando você vai para a escola, você começa onde? Vamos assim usar as fases normais. Prezinho? Pô, quase todo mundo começa no prezinho. Prezinho, primeira série, segunda, terceira. Você ensina para um menino de terceira série o que se aprende no primeiro ano de faculdade? A mente, o corpo, o espírito não estão prontos para aquela carga de ensino. No mundo do espírito é a mesma coisa. O Senhor vai dando segundo a medida da fé de cada um. O Senhor vai acrescentando. À medida que eu me envolvo com Deus, vou amadurecendo na vida com Deus, vou passando pelas provas e suportando e perseverando, vou aprendendo, vindo aos cultos, sendo ensinado. A gente vai crescendo na maturidade. A gente vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Deus vai acrescentando sobre nós. A sabedoria vai crescendo. O poder de Deus vai crescendo na vida desse crente. Ele vai se tornando cada dia mais maduro, sendo usado por Deus e glorificando a Deus. Por isso que às vezes uma pessoa muito imatura, muito nova, ainda que ele tenha uma fé ali maravilhosa no início da sua fé, do novo, daquele primeiro amor, ele não tem maturidade para receber certas cargas. Se ele vê certas coisas na igreja, ele não vai ter estrutura para ver e saber reagir. Ele precisa sendo colocado cargas devagar sobre ele. Deus faz isso o tempo todo na Bíblia. Veja como Paulo fala com o Timóteo lá. Paulo fala com o Timóteo como um filho. Ele fala com carinho de um menino novo, de um pastor muito novo ainda. Ele vai dando orientações para um pastor novo. Paulo sabe que o Timóteo não está pronto para aguentar certas cargas da igreja. Assim nossa vida. Todo crente verdadeiro vai ser provado. Todo crente verdadeiro vai passar por provas. Que elas vão escalando. Essas provações vão escalando. Porque Deus sabe a carga que você aguenta. Mas essas provas são para aperfeiçoamento do crente. Como as provas na escola. É para você subindo o degrau. Por isso que Paulo ele fala da medida da fé. Que Deus repartiu para cada um. Verso 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ele usa a ilustração do corpo aqui para mostrar essa carga. Eu não posso colocar sobre esse dedinho, mesmo de um homem já maduro como eu, que vai agora dia 2 fazer 54 anos, eu não posso, ainda que um homem maduro como eu não posso carregar sobre esse dedinho aqui uma carga que somente esse dedo aguenta. Mesmo maduros, mesmo depois de muito tempo na fé, mesmo de caminhado 30, 40, 50 anos na fé, há um momento que a gente atinge o nosso ápice de crescimento.
E nós vamos trabalhar para Deus dentro daquilo que Deus colocou sobre nós, dentro do ofício que Deus colocou sobre nós. Eu não vou cumprir esse dedo aqui, polegar, não vai cumprir a função do mindinho. O dedo indicador não cumprirá a função do anelar. O pé não vai cumprir a função da orelha. Nunca. Então você foi colocado na casa de Deus com um ofício, com um trabalho, que ninguém vai fazer no seu lugar. Eu uma vez pensando sobre essa questão do livro da vida, e tem o livro da vida e o livro das obras, né? Cada um foi julgado pelo que estava escrito nos livros. Nos livros. Então tem o livro da vida e tem o livro das obras de cada pessoa. Eu acredito que quando chegar o tempo de Deus analisar as nossas obras, para receber galardões ou perder galardões, que tem essa função básica também, se isso acontecer, eu só estou imaginando, se chegar naquele momento de analisar o José, a Maria, o Hugo, o João, e chegar naquele momento lá do seu livro das obras, e você vê aquelas páginas em branco lá, digamos que seja assim, e talvez você tenha a oportunidade de questionar, por que tem tantas páginas em brancos aqui na minha vida? Você não queria trabalhar. Eu coloquei o ofício em você, coloquei os dons em você, coloquei você num lugar para congregar, mas você se recusava a trabalhar. Você era meu espírito habitava em você, mas você recuava. Você desistia. Os pastores davam oportunidade para você, fica na portaria, trabalha nisso, visita, faz alguma coisa, mas você protelava, empurrava, passava a vez. Então o que acontecia? A obra que tinha que ser feita, escrita, fez em tal lugar, visitou tal lugar, orou por tal pessoa, não foi feita. Então aqui várias páginas em branco, de todas as obras que você tinha que fazer e não fez. E pode ver que tem escritos aqui, você fez, você fez, você fez. Cada um será analisado por aquilo que fez por meio do corpo, Paulo fala. Então aqui ele vem e fala da questão do corpo. Todo mundo tem uma função no corpo. Eu não vou cumprir o papel do pastor Dirceu. Eu não tenho o ofício dele. Eu não tenho o ofício do Samuel. Eu vou ajudá-lo, cooperar nessa obra. Mas aquilo que Deus deu para ele fazer, ele vai ter que fazer. E aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu fui colocado no corpo com uma função. E eu não vou fazer a função da outra mão. A outra mão que vai ter que fazer. E tudo isso operando por meio do Espírito, dos dons manifestados na vida da igreja. Vamos continuar aqui a leitura. Verso 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Você vê, são vários ministérios, vários dons, mas não é para fazer igual. Aonde está aqui que quem exercita a misericórdia tem que se dedicar ao ensino? Não. Quem ensina que tem que se dedicar ao ensino. Que dedicação é? Estudar, ir atrás, pesquisar, ir além daquilo que está escrito, para poder passar para os irmãos. Então aqui a gente nota que esses dons, essas capacitações que o Espírito Santo dá na vida dos irmãos, da igreja, você vai ter que fazer, irmão. Você vai ter que fazer. Eu vou ter que fazer. Vou ter que cumprir esse papel. Senão vai ficar páginas em branco na minha vida. Você quer ver uma coisa que é um ministério para todo mundo? Contribuir na casa de Deus.
É para todo mundo. Nenhum crente escapa. Contribuir na casa de Deus. Estou falando disso aqui, ó. De dinheiro. Todo mundo foi chamado para contribuir na casa de Deus. Todos. E ele fala, aquele que contribui, faça como? Com liberalidade. Liberalidade. Dar com o coração aberto. Sabe, com alegria. Eu, assim, fico pensando nessa parte. O que você faz primeiro quando você recebe o seu dinheiro? Você já notou uma coisa interessante que existe na nossa vida com Deus? Deus não nos fiscaliza. Quem aqui está vendo algum anjo por aqui? Com uma espada na mão? Quem aqui está vendo o Espírito Santo? Quem está vendo aqui Deus sentado no trono, o Cordeiro sentado no trono, com o dedo apontado, falando para você, obedece, senão você morre. As coisas não funcionam assim com Deus. Por que não é assim? Paulo fala no início do texto, transformai-vos pela renovação, da inteligência. Tudo parte do processo da inteligência que Deus deu. E tem uma coisa que funciona assim, funciona muito bem no mundo todo que a gente vê, é que quando você não é ligeiro, esperto para fazer as coisas, alguém vai ser mais ligeiro do que você. Quando você recebe o seu salário, e você não é ligeiro e esperto em dizimar e ofertar, o mundo e o diabo vão ser bem mais ligeiros do que você. Aquele dinheiro, sempre vai aparecer uma função para aquele dinheiro. Sempre. Porque você vive num sistema maligno. Num sistema que muitas vezes quer minar tudo que você ganha e tem. Não foi que Deus falou com o povo lá em Malaquias? Deus cobrou justamente o povo porque eles eram lerdos, tardios demais. Quando eram ligeiros em agir, Deus sempre honrava eles. Quando havia liberalidade na ação deles. Vamos continuar aqui. Verso 9. Ele aponta para algumas ações que nós temos que ter. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Você vai notar aqui, a partir desse momento da epístola de Paulo, em Romanos 12, que ele mostra uma ação que mata a outra ação. Paulo não incentiva aqui a ação, como que eu posso falar? Passiva. Eu não minto mais, Samuel. Eu não minto mais. Mas também eu não falo a verdade. Eu não sou mais preguiçoso. Mas eu fico lá em casa só olhando. Eu nem ponho a mão na arado e nem fico assim, falando, não dá nada para mim fazer. Ele fala assim, como é que ele fala aqui no verso 9? O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, mas para me aborrecer o mal, eu tenho que me apegar ao bem. Eu me esvazio de uma coisa e preencho de outra coisa. Aquele que roubava, furtava, não furte mais. Tá bom, eu não roubo mais. Mas o que você faz? Antes, trabalhe, fazendo com as mãos aquilo que é bom. Então Paulo está falando aqui de um processo de substituição. Não é o que Deus fez com a gente?
Deus veio, nos libertou, tirou a gente das trevas, tirou a gente do pecado. Sabe, Ele fez uma grande obra sobre a nossa vida. Agora eu estou livre do pecado, estou livre dos vícios. Agora eu vou viver minha vida. Não. O Senhor tirou a gente de um lago, de um charco de lodo horrível. Nos tirou do príncipe das trevas, sabe, desse império terrível. E nos transportou para um reino. Ele nos esvaziou de uma vida cheia de problemas de mundo e nos encheu de uma vida espiritual. Deus fez em nós o processo da transformação, da regeneração também, mas do enchimento e substituição. Tudo que era ruim agora tem que se encher do que é bom. Sai do meio da maldade, sai dessas coisas e apegai-vos ao bem. Pega agora essa garrafa aqui, agora pega a sua palavra e anda com ela. Se enche dela agora. Você mentia, não mente mais, se enche da verdade agora. Você gostava de ver os outros na pior. Você ficava feliz quando via alguém se dando mal. Agora você vai ficar feliz quando vê alguém sendo abençoado. Você vai se encher agora das coisas de Deus. Se afastar do que era ruim e se encher agora do que é bom. Se você era imoral, você vai sair da imoralidade e vai se encher agora de retidão, de moralidade na presença de Deus. Mas tudo isso só é possível quando você está em Deus. Verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso aqui não é uma coisa fácil de fazer. Você já viu quando era lá no mundo a concorrência por um lugar? Aquele emprego desejado? Ah, mas esse emprego é meu, eu me preparei, esse emprego é meu, é meu, é meu. Já viu aqui muitas vezes? Preferindo-vos em honra. Ele usa sempre essa conjunção, acho que é conjunção, vos, preferindo-vos, unindo-vos, agindo, sabe, caminhando um com o outro. É uma coisa mútua. Preferindo-vos em honra uns aos outros. É preferir dar honra para o irmão no seu lugar. É preferir que o irmão seja abençoado no seu lugar. É perder a sua posição para dar lugar para o outro. É preferir, você muitas vezes, vem lá o pastor Dirceu com um envelope lá com, vamos chutar um valor mais alto, hein? Uns 5 mil reais dentro lá do envelope. Todo mundo, eita, vai ser minha vez. Aí você vê assim, ó, você olha na fileira, tem 5 irmãos. E você conhece a vida dos 5. Aí você fala assim, pastor, dá para ele lá. Ele está precisando mais. É difícil, irmão, isso aqui, viu? Não tem como viver esse tipo de vida de Romanos 12. A gente fica imaginando assim, aqueles que oram mais, os que têm mais dons espirituais, aqueles que demonstram mais fervor na hora do culto, são aqueles que estão mais preparados para isso. Às vezes, irmãos, a gente é surpreendido no culto por pessoas que você não escuta um A da boca dele no culto. Você não escuta um A, um B. Aí ele já julga, que irmão frio, que esse irmão está vazio de Deus. Muitas vezes é a pessoa mais cheia do Espírito no culto. Paulo está falando justamente dessa vida aqui, ó. Um amor fraternal. Um amor fraternal. Preferindo-vos em honra. Vamos continuar aqui no que Paulo está falando. 11.
Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O que tem a ver uma coisa com a outra? Que cuidado é esse? Não ser vagaroso no cuidado. Prestar atenção, irmão. Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Talvez a sua bênção vai ser entregue para você hoje. Presta atenção. Não seja vagaroso no cuidado. Um olho no gato e um olho no peixe, que eles falam. Porque de olho ligado, antena ligada. No momento do culto, às vezes naquela palavra pontual, Deus vem e derrama sobre a sua vida aquilo que você precisava. Porque para Deus basta só uma palavra. Uma só palavra e a bênção chega sobre você, sua casa e tudo que você tem. Não sejam vagarosos, lerdos, desatentos no cuidado. Sede fervorosos no espírito. Essa palavra fervor aqui, essa palavra ele tira lá do caldeirão, da água. Sabe, da água fervendo. Da água em cima do fogo. Sede fervorosos, queimando mesmo. A água espiritual, a nossa vida espiritual tem que estar borbulhando. Borbulhando de fervor. Sensíveis espiritualmente. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Essa é a maneira de ser fervoroso. Servindo ao Senhor. É um gerúndio, servindo, caminhando, orando, prosseguindo, avançando. Não é para recuar. Não é hora de recuar, irmão querido. É hora de avançar. A vitória está na sua mão, está perto, está chegando, irmão querido. Sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Acorda, levanta a sua mão para o alto. Dê glória a Deus, porque Deus está aqui, querido irmão. Verso 12. Alegrai-vos, porque a bênção já chegou? Alegrai-vos na esperança. Vamos fatiar isso aqui. Alegrai-vos na esperança. Não chegou ainda, Samuel. Você está esperando aquele carro? É uma esperança ainda. Aquela cura, aquela porta para abrir, né? A salvação lá do seu filho, o resgate do seu esposo, aquela restauração da sua vida, ainda é uma esperança, pastor, mas eu olho com fé, não vou desistir. Alegrai-vos na esperança, aponta para a gente que está perseverando. Irmãos, Deus nunca desamparou aqueles que esperam nele. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Significa dizer que o salmista, enquanto a bênção não chegava, ele estava ali clamando, orando, vindo para o culto, palavras negativas. A gente fala, não, desiste disso. Não, eu vou perseverar em Deus. Eu sei que Deus é a minha fortaleza, é a minha força. Deus está segurando na minha mão. Deus não está deixando eu desistir. Ainda que as pessoas estão falando contra, eu não vou recuar. Porque Deus é um castelo forte, irmão querido. Deus é segurança na hora da luta. Alegrai-vos na esperança, não é para ficar triste. Não é para baixar a cabeça, é para se alegrar. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos nele. Sede pacientes na tribulação. Há um trio de lutas aqui. Aquele negócio que a gente usa lá no campo. Como é que é o nome daquilo que passa na terra? O arado.
É interessante aquele negócio, né? O cara passa com o negócio lá na terra, aí vem, ele passa de novo. Aí você você já passou aqui? Não, a terra ainda não está pronta para arar, está pronta para plantar, não, meu. Calma, você entende de terra? Não, então fica quieto e observa. Aí lá vem ele lá, aí vai o negócio de novo. Hoje tem máquinas sofisticadas, né? Mas antigamente era assim, na mão, trabalho manual. Para que fazer isso aí? Para que esse negócio passar e para ir para cá? Para amolecer a terra, irmão. Quem é que planta em terra dura? A tribulação, irmão, é para fofar a terra. Para fofar a terra, ó. Ó a terra aqui, ó. Só que para dar fruta, a terra tem que ser boa. A semente precisa ser colocada numa terra boa. E a terra só está boa quando a gente está amolecido para receber a semente. Enquanto a sua terra estiver dura, Deus não vai plantar aí. Deus não vai plantar aí porque não vai nascer nada. Vai morrer a semente. Por isso a necessidade. Isso aqui não é terra, é coração. E quando a Bíblia fala de coração, não está falando do órgão que bombeia o sangue. Está falando de mente. Está falando de consciência. Por isso, irmão querido, que enquanto no meio da tribulação ele fala para ser paciente, eu só consigo trabalhar isso com isso aqui, irmão. Esse é o lugar do crente tribulado. Fofando terra, afofando terra. Amolecendo terra. Porque Deus quer colocar uma semente ali. E a coisa linda na semente de Deus é que rende 30, 60 e 100 por um. Se a sua terra for muito boa, se estiver muito bem trabalhado, vai render 100 por um, Samuel. 60 por um, 30 por um. É lindo ver um milharal, não é, pastor Disseu? Uma semente de milho, só uma. Nasce um monte de espiga, irmão. Um monte de semente. A semente que Deus quer pôr no teu coração, irmão querido. Receba aí na sua mão aí, ó. É para render 30. 60 quem quiser aí. Quem quiser 100. É para render 100 por um, irmão querido. Eu declaro agora sobre esse lugar aqui no Parque América, que a semente da palavra de Deus, vinda do coração de Deus, através dos profetas de Deus nesse lugar, vai render 30, vai render 60, vai render 100 por um. Almas vão vir para esse lugar, ouvindo a palavra de Deus e se convertendo ao Senhor, irmão querido. Mas nesse tempo da tribulação, tenha paciência, bastante paciência. E como é que eu consigo? O próximo passo, perseverai na oração. Não é para ser... Isso aqui é... Como tem aquela frase lá? Use com... Como que eles falam? Use... Não, esse aqui não é use com moderação, não. Esse é o que usa oração. Está falando de oração. Usa à vontade. Na oração, usa à vontade. Ora mesmo. Persevera. Ora o tempo todo. Busquem o Senhor em oração. Separa tempo para você orar. Vou falar duas coisas aqui que é ensino básico. Ensino básico para quem vai ser batizado. Uma coisa que o crente nunca deveria de perder. Tempo de oração e tempo de leitura da palavra. Quando foram escolhidos diáconos lá em Atos, o que eles falaram? Não é justo que a gente sirva as mesas, né? O que eles iam se dedicar? Ao ministério do quê?
da palavra e da oração. Os dois ministérios que os apóstolos iam ter que se dedicar. Agora eu falo para você, isso é só para os apóstolos ou é para a igreja toda? É para a igreja toda. É para a igreja toda. E ele fala aqui, perseverai na oração. Não é para recuar. Continua firme. Verso 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. O que é isso aqui? O que é comunicar com os santos nas suas necessidades? Está falando que é para comunicar a igreja? Aos santos. Irmão querido, quando as coisas estiverem difíceis, tem que pedir ajuda, irmão. Está faltando comida em casa. Samuel cansa de falar isso aqui. Mas também não é para virar. Aqui não é... A igreja não é Bolsa Família, irmão. Não é Bolsa Família. Isso aqui tem que ser bem pontuado aqui. Porque nós estamos trabalhando isso aqui. Porque, infelizmente, vem gatunos também na igreja. O que colocam o apelido de ratos de igreja. É um termo criado em algum momento na história da igreja para atribuir a essas pessoas que vêm para a igreja achando que igreja é governo. A pessoa está passando necessidades em casa, mas não faz nada para sair dessa situação. Irmãos, aqui em São Paulo, não digo em outras cidades que é um pouco mais complicado, mas aqui em São Paulo você só não trabalha se você tiver algum tipo de deficiência que impede você de fazer isso, ou se você não quer trabalhar mesmo. Tem Uber para trabalhar, tem entrega não sei do quê. Esse dia veio um rapaz entregar algo lá no Mercado Livre na minha casa, um carrinho até ruim, carro, muita coisa para fazer no carro. Falei, nossa, o Mercado Livre aceita assim que você anda um carro desse jeito? Eu me cadastrei lá, eu mandei o carro que eu tinha, eles aceitaram. E eu estou fazendo entrega. Você tira quanto aí por dia? Estou fazendo na faixa que eu ando bastante aqui. Nos bairros tudo aqui, eu estou andando tudo. Eu faço na faixa de 250, 300 por dia. E não trabalho todo dia. Irmão, só não trabalha quem não quiser. Eu não posso chegar ao ponto da minha vida, ficar o tempo todo comunicando com os santos na necessidade o tempo todo. Que vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a olhar. Toda hora você precisa? E não existe também na vida do cristão esse negócio que entra ano, passa ano, entra ano, passa ano, eu estou debaixo de prova. Não existe isso. A Bíblia fala sobre a sua leve e momentânea tribulação. É por um tempo. É para fofar a terra. Imagina o camarada que vai plantar, ele fica o ano todo passando arado na terra. Vai chegar uma hora, a mulher, você não vai plantar não? A terra não está boa ainda. Um ano passando isso aí. Até você está quase chegando no Japão já, de tanta terra que você tirou aí. Um buraco enorme, já criou uma cratera de tanta terra que você tirou aí. Irmão querido, é um tempo que a gente passa dificuldade na nossa vida. Mas em toda tribulação e provação que Deus traz, Deus envia aqueles tempos de refrigério, de ajuda. Ele toca no irmão, toca em outro. E às vezes nós temos que pedir ajuda. Comunicar com os santos nas suas necessidades. E mesmo na comunicação da nossa necessidade, no tempo de tribulação, irmãos, eu preciso aprender a comunicar. Camarada está passando tribulação, eu preciso de um dinheiro para comprar um iPhone. Me poupe, irmão. Me dá um dinheiro aí que eu preciso viajar.
Mas onde você está viajando? Estou indo para Angra dos Reis. Calma, irmão. Sabe, é um negócio que tem que comunicar com sabedoria. Estou precisando que pague a minha luz. Você nota, não tem mesmo, está difícil ali. É o que Paulo fala aqui. Comunicar com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Seguir a hospitalidade. É uma coisa interessante, né? Ele fala que tem que seguir. Por que Paulo fala isso? Seja hospitaleiro. Não, você tem que seguir esse estilo de vida aí. Isso é uma coisa que falta para muita gente. Não é só receber bem as pessoas na sua casa. Hospitalidade fala de muita coisa. Aprender a ter educação. Aprender a falar bom dia, boa tarde, olá, como vai? Você está num ambiente, às vezes, que as pessoas não são cristãs. Aí você chega num ambiente assim, tem um crente e 10 pessoas que não servem o Senhor. Aí você chega, Pai do Senhor, graça e paz, bom dia para vocês. Bom dia para todo mundo. Boa tarde, a paz do Senhor para todo mundo. Eu trabalhava numa empresa que cheguei lá, eu fiz isso, por isso que eu aprendi. E tive que ser repreendido por um ímpio ainda. Eu cheguei lá, tinha 2 crentes e mais 4 na manutenção mecânica, que não eram crentes. Falei, Pai do Senhor, Gilberto, Pai do Senhor, Zé Carlos, bom dia, bom dia. Aí um falou assim, eu também quero a paz do Senhor. Eu quero a paz do Senhor também, não quero bom dia não. Então a paz do Senhor para você também. Aquilo foi um tapa na minha cara. Que ele falou, eu aprendi, eu tenho que ser hospitaleiro. Tratar bem as pessoas. Irmãos, agora nós estamos no tempo do final do ano, e o pessoal que pega o nosso lixo, que entrega as nossas cartas, eles pedem caixinha. Não pede? Na sua rua pede caixinha? Quem mora em prédio não tem esse problema, né? Mas quem mora em rua, em casa como eu, irmãos, aí a gente vê cada... Que, pastor? No prédio também? A gente vê cada coisa, irmão. Vai trabalhar, vai trabalhar, você já ganha salário. Irmão, dá a caixinha para ele, né? E agora não é mais dinheiro não, é Pix, né? Ele dá um papelzinho lá, deposita no meu Pix. E aquele dinheiro, eles racham entre eles. Dá a caixinha, irmão. Seja hospitaleiro. Faz um agrado para ele. Quando você estiver andando na rua, sabe, você pegar um Uber, você pegar uma pessoa aí, alegra o dia dele, irmão. Dá um bom dia, como vai você? Tudo bem? É muito mais fácil em São Paulo você entrar na pilha de São Paulo. Buzinar para todo mundo. Às vezes eu faço isso, a Márcia fala, não buzina, não. Espera. Às vezes a gente não tem paciência. Te buzina, te fala. Mas aí, Paulo fala, seguir a hospitalidade. Segue esse estilo de vida aí. Ó. Seja hospitaleiro. Aqui, irmão, quando você entrar no culto, procura cumprimentar o máximo número de irmãos. Graça e paz, tudo bem com você? Bom dia. Por isso que é bom, às vezes, chegar antes. Chegar antes e cumprimentar os irmãos. Porque tem gente, irmão, que eu não sei o que acontece. O culto, Samuel, parece que está distribuindo suco de limão, sem açúcar. O irmão entra assim, pega a Bíblia, ele já anda na rua desse jeito. Passa um Pai do Senhor. Pai do Senhor. Ele chega no culto, senta aqui, os irmãos do louvor, vamos lá, irmão, agora esse momento de buscar o Senhor, se alegra, busca em Deus. Ele parece o Borba Gato, engessou, irmão. Não abre o olho. Alguém está querendo chegar perto dele para dar um abraço, entregar uma palavra para ele. O Senhor está comigo, eu sei,
Tem que olhar para o lado. A Bíblia diz que não tem que olhar nem para a esquerda nem para a direita. Olha para frente. Irmãos queridos, seguir a hospitalidade. É a orientação do apóstolo Paulo. Estou chegando perto do final dessa palavra. Seguir a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Isso aqui é um tapa na cara da vida de muitas pessoas. Já viu aquele crente que tem mania de perseguição? Mania de perseguição, irmão. Crente que anda assustado na rua. Passa uma sombra de um ônibus. Ai, capeta, sai, demônio. Dentro de casa, irmão, passa um avião lá. Já viu quando passa o avião e aquela sombra do sol? E reflete na nossa casa. Ó, veio uma nuvem agora, está repreendido. A pessoa tem mania de perseguição. Irmãos, ele diz, abençoai os que vos perseguem. Jesus ainda falou, orai. Orai por aqueles que vos perseguem. Bendizei o que vos maldizem. Vê um fulano lá, coloca um serviço na porta da sua casa lá. Ele quer destruir você. Faz um negócio não sei aonde, coloca na porta da sua casa lá. Irmão, eu vou entregar uma palavra para você, crente, liberta essa mente, transformar pela renovação da vossa mente. Contra o povo de Deus não tem praga nem encantamento. Praga alguma chegará à tua tenda. Romanos 8:1, agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Jesus Cristo, o Espírito Santo habitando dentro, eu estou protegido como, irmãos? Guardado nele. Liberto nele, salvo nele, abençoado nele. Você que tem Jesus, irmão, ele é o teu general, ele é o teu forte galardão, ele que cuida, levanta, te guia, o Senhor que te protege. A palavra diz que o Senhor não dorme, nem cochila. E o que eu tenho que fazer com essas pessoas que vêm até mim e me amaldiçoam, lançam uma palavra? Irmão querido, pode lançar. Pode lançar. Não estou incentivando a lançar, não. Mas se lançar, irmão, se amaldiçoar, se fizer não sei o quê, se levar o meu nome não sei para onde, não é que por mim mesmo eu confio na minha própria força. Não é porque eu em mim mesmo, eu falo, pode bater, não. Eu confio nele, irmão querido. Eu espero nele. Eu me humilho diante dele. Eu sei que ele é que cuida de mim. Eu não estou aí cavando confusão, indo atrás, cavando confusão. Mas se a pessoa não gosta de mim, quer ver o meu mal, quer lançar palavras ruins contra mim, pode lançar. O Deus que disse que estaria comigo, disse que me abençoaria, que cuidaria de mim, que me protegeria. E eu confio nisso, irmão, eu me apoio nessa palavra. Não te deixarei e nem te desampararei. Confia nessa palavra, irmão querido. Deus é com você por onde quer que você andar. A sua função é abençoar aqueles que perseguem você. Chora com os que choram. Chorai com os que choram. 15. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Isso aqui precisa ser melhor explicado. Estou num cemitério. Tem um monte de gente triste. Perdeu uma pessoa muito importante. É uma pessoa cristã. Perdeu de repente, meu. Como assim um caso recente dos nossos irmãos Josué e Sara. Eles perderam um filho, irmão. Uma filha muito pequena. Sabe, alguém que eles novo demais. E perdeu com sofrimento. Aí eu chego lá, sabe, um super crente, empolgado. Tem que se alegrar, Josué. Tem que se alegrar, Sara. Não é dia de choro, não. Não é o que Paulo está falando. Chora com os que choram.
É hora de chorar agora. É hora de se lamentar. Essas tragédias que acontecem do clima, como esses irmãos agora dessa cidade aqui de Santa Catarina, Paraná. A cidade, o tornado varreu a cidade toda. 95% da cidade foi para o espaço. Perderam comércios, casas, perderam pessoas. Igrejas foram para o chão. Aí eu chego lá, glória a Deus, Senhor, obrigado, Senhor. Não, irmão. Alguns cultos que a gente vê, os absurdos. Só que dá glória a Deus e aleluia por tudo, não está ouvindo a informação. Nosso irmão aqui foi atropelado por uma carreta e outro. Glória a Deus! A falta de sabedoria. É hora de se lamentar, irmão. É hora de chorar. É hora de ficar triste. Deus nos criou com sentimentos. Isso não é uma coisa que a gente inventou. Eu não inventei choro, nem alegria, nem tristeza. Isso é uma coisa que Deus colocou na gente. E alegrai-vos com os que se alegram. Agora é hora de se alegrar. Os irmãos estão sendo salvos, está vindo gente para a igreja, a pessoa foi liberta daquilo lá. Graças a Deus, porque tem gente, irmão, que na hora de se alegrar, a pessoa vem aqui, dá um testemunho, eu bebia, não bebo mais, eu era um péssimo marido. Aí vem aqueles crentes sem sabedoria. Agora você se cuida, viu? Se cuida porque o negócio é estreito, o diabo não larga a gente. Não, irmão. É hora de falar, graças a Deus. Persevera, fica firme, busca o Senhor. Sentimentos condizentes com a situação. Chora porque é hora de chorar. Se alegra porque é hora de alegria. Verso 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Eu vou finalizar no 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Esse texto aqui é muito rico de conselhos, né? Muito rico, mas eu quero finalizar no 16. Pessoas que têm mania de grandeza. Pessoa tem um estilo de vida, olha, ele galgou, alcançou aquele nível de vida, ele está vivendo condizente com a sua vida, condizente com a sua renda. Mas às vezes a pessoa não presta atenção, quer viver no Castro Alves, cultivando um estilo de vida como se morasse no Itaim Bibi. Quer pôr na casa coisas que ele viu na casa da patroa lá no Murumbi. Quer comprar, eu quero colocar um piso, que isso? Não sei nem o que você disse aí. Quero colocar telhado de porcelana francesa. Onde que compra isso? Tem que mandar importar. Se você tem cacife para isso, então ponha. Agora depois você não pode pôr, não conseguir pagar e jogar nas costas de Deus. Deus não me abençoou, o Senhor não foi comigo. Não, você que não tinha sabedoria. Você que não se contentou com a vida que você, na verdade, Deus te deu. Não que você vê o tempo todo na Bíblia. As pessoas vivendo conforme o padrão que eles têm, segundo o salário que eles ganham. Não gastava a mais ou a menos. E hoje em dia, o que acontece? Você põe uma pilha de cartão dentro da sua carteira, todos estourados. Todos estourados. Você vai no McDonald's para comer um Big Mac lá, um suco, uma coca, quanto deu? 32. Essa mulher, só tem 33 lá, hein? Tem 33 lá de limite só. Mas seu limite é
é 4.600. Pois é, já está tudo usado. Então ele fala aqui no versículo 16, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Interessante isso aqui, né? A gente aprende com essa garrafa de água. Eu não posso colocar aqui nessa garrafa 600 ml, porque só cabe nela 510. 510 ml. Paulo fala para mim não buscar uma coisa que está além da minha condição, mas eu tenho que me acomodar. Acomodar. Sentar numa cadeira que eu caibo. Está aqui. Eu posso sentar nessa cadeira. Uma cadeira mais estreita que essa eu não posso. A água é a mesma coisa. Aí ele fala de comportamento. Eu tenho que me acomodar àquilo que eu posso. Eu posso avançar até onde eu posso, até onde o meu dinheiro dá. E aí vem a lição que o Rodrigo falava muito. Eu preciso aprender. Eu sei que às vezes demora a acontecer isso. Eu preciso aprender. Isso é um aprendizado. Eu aprendi tarde. Aprender a fazer. Toda família tem que fazer isso. Precisa aprender a ter uma reserva. Você não pode gastar tudo que você ganha, criatura. Você não pode gastar tudo que você ganha. Porque às vezes, não vem isso aqui não cabe 600 ml, é verdade. Mas às vezes, vai tudo que a gente tem nos desastres que acontecem. O que é uma enchente? Enchente é colocar água além da água. Só cabe 500 litros aqui, mas enchente não obedece ninguém. Ela vem e entra. Aí nessa hora, como é que eu me livro desses problemas? Com a reserva. É com a reserva. Eu quero finalizar aqui essa palavra. E um ano está chegando aí. Segunda-feira já é dezembro. E 2026 está indo na porta. E mais importante do que ser... Mais não. E tão importante como ser cheio do Espírito Santo, buscar a Deus, como ele aconselha aqui, sede fervorosos de Espírito servindo ao Senhor, mas ele fala de conselhos da vida, é importante eu viver com sabedoria na terra. Viver com muita sabedoria. Porque muitas vezes a minha vida espiritual está até bem, mas a minha vida na terra não está muito boa. Isso afeta a vida espiritual. Afeta diretamente. E eu muitas vezes estou murcho na igreja, ainda que eu sou um homem de Deus, porque as minhas coisas lá fora estão sendo mal cuidadas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver uma vida plena na presença de Deus. Graça e paz.